Olá, pessoal do Cursinho Municipal Professor José Bispo. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal, da disciplina de História Geral. Gostaria de convidá-los a assistir mais uma aula da nossa série de História Geral. Estamos trabalhando no âmbito da Idade Moderna e gostaria de convidá-los a assistir a aula especificamente sobre o conteúdo Colonização e Independência dos Estados Unidos, ou da América Inglesa, como você queira. Sabemos que o processo de colonização da América Inglesa, dos Estados Unidos, as 13 colônias inglesas da América, ela teve algumas peculiaridades, algumas particularidades que diferenciaram esse processo da colonização da América Portuguesa, no caso o Brasil, e da colonização da América Espanhola. E eu gostaria de começar justamente por essa temática. Existem particularidades do processo de colonização da América Inglesa em relação à nossa colonização e a colonização dos nossos vizinhos, que foram vítimas do processo colonial espanhol. Primeira peculiaridade da colonização da América Inglesa foi o caráter tardio. O que significa, professor Rubens? É muito simples. Aqui na América Portuguesa, o Brasil e a América Espanhola, o processo de colonização teve início já nas primeiras décadas do século XVI. Lá, ao contrário, nas 13 colônias inglesas do continente americano, essa colonização teve início apenas nas últimas décadas do século XVI, portanto, quase um século depois. Foi um processo tardio, foi mais demorado, ocorreu depois. Outra peculiaridade é que aqui na América Portuguesa e na América Espanhola como um todo, predominou a colonização de exploração, onde não havia nenhum vínculo das metrópoles com a colônia. Elas vinham aqui, na condição de metrópoles, apenas explorar nossas riquezas e levar para o continente europeu. Esse tipo de colonização é chamado de colonização de exploração. Só que na América Inglesa, especificamente, houve um processo de povoamento. Ou seja, na verdade, não foram ingleses que vieram para a América explorar as riquezas e levar para a Europa. Muito pelo contrário, foram ingleses que deixaram a Europa e vieram começar uma nova vida no continente americano, trazendo, inclusive, suas posses adquiridas na Inglaterra para começar um novo estilo de vida aqui. Ou seja, houve uma afinidade, houve uma empatia com a terra. Eles não vieram explorar e levar, eles vieram viver na América e prosperar nesse novo mundo. Outra característica que é peculiar da exploração, da colonização inglesa na América, é que eles sempre gozaram de uma maior autonomia política e econômica do que nós aqui na América Portuguesa e a América Espanhola. Nós, Brasil e a América Espanhola, nunca tivemos uma autonomia política. Todos os regimes políticos eram implantados pela metrópole. No caso do Brasil, capitanias hereditárias, sistema de governo geral. Todo esse processo que envolvia a questão política no Brasil era ditado pela capital lusitana, por Lisboa. Eram os monarcas portugueses que ditavam a estrutura política a ser adotada aqui na colônia portuguesa. Então, o Brasil não tinha autonomia política. Do mesmo modo, o Brasil também nunca teve, no período colonial, uma autonomia econômica, uma certa liberdade, muito pelo contrário. O Brasil sempre produzia aquilo que os portugueses determinavam. As ordens vinham de Lisboa e o Brasil tinha que acatar na condição de colônia subalterna. Isso também acontecia na colonização espanhola. As regiões que pertenciam à Espanha na América tinham que acatar ordens espanholas e produziam artigos econômicos ordenados pela metrópole espanhola. Já a América Inglesa tinha essa vantagem. Eles tinham uma maior autonomia política e econômica, eles tinham maior liberdade para criar suas próprias regras e eles tinham uma maior liberdade para escolher os produtos que deveriam produzir. Então, guardem, porque esses três princípios, eles caem bastante. Esses três pressupostos básicos que eram peculiaridades da colonização inglesa na América. O caráter tardio, começou bem depois. O predomínio de colônias de povoamento, não é que não houve colonização de exploração, houve, mas predominou na maior parte das colônias colonização de povoamento. E o fato dessas colônias da América Inglesa terem uma certa autonomia política e econômica que nós não tínhamos aqui, tampouco na América Espanhola, ok? Vamos iniciar esse processo? Houveram, pessoal, dois tipos de colonização na América Inglesa. E eu gostaria que vocês entendessem, quando eu falo América Inglesa, os Estados Unidos,
não é toda a porção que atualmente corresponde aos Estados Unidos. Na verdade, gostaria que vocês olhassem o slide, é apenas essa porção da costa leste. Professor, e como é? Se era só esses estados aí, se eram só essas áreas aí, como é que se tornou esse país gigantesco que os Estados Unidos é hoje? Isso é uma outra aula, é um outro processo, é o processo de conquista do Oeste, de expansão territorial. Isso só se configurou no século XIX, viu? Então, nós teremos um outro conteúdo, posteriormente, que a gente vai tratar os Estados Unidos no século XIX, já depois da independência. Depois da independência, os Estados Unidos começaram um processo de expansão territorial e se tornaram um país gigantesco. Mas nessa época da colonização inglesa, eram apenas 13 colônias, ok? Eram apenas 13 colônias, como eu disse, nessa área aí que vocês estão vendo. Aí estão as 13 colônias na costa leste dos Estados Unidos. E essas 13 colônias tiveram especificamente 2 tipos de exploração, de colonização. Ao norte, as colônias do norte, vamos lá, foi uma área colonizada por ingleses de posses. Pessoas que deixaram seu país por conta de perseguições religiosas. Eu explico. Na época, por volta de 1580, quem governava a Inglaterra era a rainha Elizabeth I. Elizabeth I era filha do rei Henrique VIII, o criador do anglicanismo. Vocês viram comigo que na Inglaterra o protestantismo surgiu com o rei Henrique VIII. Ele criou o anglicanismo. E Elizabeth I estabeleceu essa religião como religião oficial e começou a perseguir quem professasse outros credos. Só que uma grande parte da elite inglesa professava o calvinismo, que era a religião que mais legitimava a burguesia, a classe alta. E esses que professavam o calvinismo começaram a sofrer perseguições políticas e religiosas da rainha, porque a rainha insistia que toda a população inglesa teria que professar a religião criada por seu pai, o anglicanismo, e não tolerava outras religiões. Então, como ela começou a perseguir esses ricos que eram calvinistas e não anglicanos, esses ricos não tiveram outra alternativa. Se desfizeram de tudo que tinham na Inglaterra e vieram para a América começar uma nova vida, mas não renunciaram à sua fé. Eram calvinistas e não estavam dispostos a mudar de credo por causa da pressão da rainha. Preferiram deixar o país para não sofrer mais perseguições. Vieram para a América. Chegando aqui, trazendo suas posses, trazendo suas riquezas da Inglaterra, montaram manufaturas, ou seja, pequenas fábricas. Nessas fábricas, eles usavam trabalho livre e assalariado. E a produção era voltada para o mercado interno, para vender entre elas próprias, as colônias do norte. Então, perceba que no norte predominou colonização de povoamento. Vieram trazendo suas riquezas para começar uma nova vida no continente americano. Pessoas ricas inglesas que foram perseguidas por questões políticas e religiosas, ok? Já o sul predominou colonização de exploração. Eu explico. Quem veio para o sul também foram ingleses perseguidos pela rainha, só que esses ingleses eram pobres, pessoas sem posse, eram camponeses. Camponeses que na Inglaterra a única fonte de riqueza que tinham era o campo, eram suas propriedades. Só que a rainha criou a lei dos cercamentos e confiscou essas áreas. Confiscou essas áreas desses camponeses e esses camponeses... eles terminaram por perderem suas propriedades, tendo que vir embora para a América. Renunciaram a tudo lá, perderam suas posses pela lei dos cercamentos, a rainha confiscou, e vieram para a América começar uma nova vida sem nenhum pertence. Eu repito, eram camponeses que a única fonte de renda que tinham era o campo, suas propriedades. E por que a rainha confiscou, professor? O que era essa lei dos cercamentos? Eu explico. A rainha Elizabeth, ela tinha a obsessão de iniciar a Revolução Industrial na Inglaterra. Para isso, ela precisava que as propriedades agrícolas produzissem essencialmente algodão, que seria a matéria-prima da indústria têxtil, e criassem ovelhas para a extração de lã, que seria outra matéria-prima da indústria têxtil. Só que muitos camponeses se recusaram a produzir esses itens. A rainha queria impor que todos os camponeses produzissem esses itens para servir a indústria, como matéria-prima. Os camponeses que se recusaram, e foram muitos, a cumprir essa ordem da rainha, tiveram suas terras confiscadas. Era a lei dos cercamentos. O Estado inglês tomou essas propriedades, cercou e se tornaram posse do Estado. Esses camponeses que perderam suas terras, empobrecidos, resolveram deixar o país e vir para a América começar uma nova vida. Chegando aqui, encontraram terras à vontade na porção sul
instalaram fazendas, começaram a produzir fumo, o tabaco e o algodão. E esse trabalho utilizado nessas fazendas era um trabalho escravo de negros africanos e uma produção voltada para a exportação, para o mercado externo. Então, perceba que houveram basicamente 2 tipos de colonização na América Inglesa. Ao norte, pessoas ricas que instalaram fábricas, manufaturas. Ao sul, camponeses empobrecidos que instalaram fazendas de produção de tabaco e algodão para exportação. É por isso, pessoal, que o norte e o sul até hoje apresentam alguns aspectos desse período inicial da colonização. Por exemplo, o norte é onde até hoje existe um antigo parque industrial americano, ou seja, onde surgiram as primeiras fábricas. Já o sul ainda tem uma economia basicamente rural, o sul é uma região ainda empobrecida e, coincidentemente, é uma região que também predomina mais negros, justamente porque era a região que usava o trabalho escravo do negro africano. Então, não esqueça isso. Nas colônias inglesas do norte, predominou colonização de povoamento. Nas colônias inglesas do sul, predominou colonização de exploração. Fábricas ao norte, fazendas ao sul. Ok? Vamos para o processo de independência dos Estados Unidos, da América Inglesa, que serviu de influência para vários outros movimentos de independência, inclusive aqui no Brasil, na América como um todo. Pois é, pessoal, os Estados Unidos foram o primeiro país da América a romper com o domínio europeu e proclamar sua independência, já em 4 de julho de 1776. A independência americana foi quase 50 anos antes da independência do Brasil, por exemplo, e nós precisamos entender esse processo. Vamos para o contexto desse processo de independência? Então, veja bem, pessoal. Vocês viram comigo que as 13 colônias inglesas da América, elas tinham uma certa autonomia política e econômica. Elas podiam criar suas próprias leis, eles não pagavam impostos à Inglaterra. Então, essas 13 colônias sempre tiveram mais liberdade. Só que isso vai mudar e é isso que vai provocar as lutas de independência. Você vai entender agora. Na metade do século XVIII, entre 1756 e 1763, houve um conflito entre Inglaterra e França, a Guerra dos 7 Anos, porque durou exatamente 7 anos. Professor, qual o motivo dessa guerra entre Inglaterra e França? A colonização do Canadá. Os 2 países queriam colonizar o Canadá, que fica ao norte, né, dos Estados Unidos, e a Inglaterra terminou vencendo essa guerra e colonizou boa parte do Canadá. Só tem um problema. Apesar da Inglaterra ter vencido esse conflito e colonizado a maior parte do Canadá, os cofres do país ficaram bastante debilitados pelos gastos com essa guerra. 7 anos de conflito. Aqui no Canadá, do outro lado do Atlântico, né? Os ingleses tiveram que enviar tropas, armas, mantimentos, tudo para a América para suprir suas tropas. Venceram a guerra. Conquistaram boa parte do Canadá, mas os cofres ingleses ficaram bastante prejudicados. Foram muitos os gastos nesses 7 anos de conflito. Após o conflito, o parlamento inglês se reuniu para deliberar sobre como repor as finanças gastas com a guerra. Surgiram aí 2 ideias. A primeira ideia era aumentar a carga de impostos na própria Inglaterra. É que o povo pagasse mais impostos para recuperar os cofres públicos, já que tinha sido gasto muito na guerra. Só que o parlamento entendeu que cobrar mais impostos na Inglaterra geraria uma revolta, porque o povo inglês já pagava uma carga pesada de impostos. Então, o parlamento teve um plano B, uma segunda ideia, iniciar a cobrança de impostos nas 13 colônias inglesas da América, porque eles nunca haviam pago impostos. Então, se eles nunca pagaram, se nós sempre demos mais liberdade para eles, eu acho que está na hora deles começarem a pagar. Eu acho que eles não vão se ofender, acho que eles não vão se revoltar. É um momento de crise, nós precisamos recuperar os cofres, então vamos iniciar a cobrança de impostos na América Inglesa, nas 13 colônias. O primeiro imposto foi criado 1 ano depois do fim da Guerra dos 7 Anos. Por quê? O parlamento tinha urgência de recuperar as finanças do reino. Então, em 1764, 1 ano após a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra imprimiu o primeiro imposto contra as 13 colônias inglesas na América. O Sugar Act, a lei do açúcar. Act é ato, ato é lei, sugar é açúcar. A lei do açúcar. Em 1764. Em que consistia essa lei, professor Rubens? É muito simples. A partir de agora, todo carregamento de açúcar que desembarcasse nas 13 colônias
tinha que pagar impostos à Inglaterra. Por que eles resolveram tributar o açúcar? Porque o açúcar é um produto que ele é utilizado em vários outros produtos, na produção de vários outros itens. Então, é um produto que ele é essencial, ele é necessário para qualquer região do mundo. E eles resolveram tributar justamente o açúcar. Óbvio que houve uma revolta das 13 colônias. Pessoal, quando você nunca pagou impostos na vida e de repente surge o primeiro imposto, você não vai gostar. Não, mas nós nunca pagamos impostos, o que é que a gente vai pagar agora? Começaram as rebeliões, as revoltas. A repercussão desse imposto foi tão negativa para o parlamento inglês que eles deram um freio e esperaram mais algum tempo para criar um novo imposto. O Stamp Act, a lei do selo. Stamp é selo, em 1765. Qual era essa lei? Qual era a ideia? A lei do selo, pessoal, tributava todos os documentos e correspondências que circulassem entre as 13 colônias. Por exemplo, documentos de propriedades, cartas, correspondências em geral, todas elas tinham que ter um selo da Inglaterra. E esse selo só seria obtido mediante o pagamento por ele. Era uma forma do governo arrecadar mais dinheiro, a lei do selo. Uma revolta danada das 13 colônias, era o segundo imposto. Pessoal, diante desses dois impostos, houve uma repercussão tão negativa que o parlamento inglês deu um freio, porque eles queriam criar mais impostos. Foi tão negativa a repercussão nas 13 colônias dessa cobrança, que eles esperaram 8 anos, perceba a diferença do segundo imposto para o terceiro. Eles esperaram 8 anos para estabelecer o terceiro imposto, a lei do chá, o Tia Chá et Ato. A lei do chá tributava todos os carregamentos de chá que desembarcassem nas 13 colônias. Chá, professor? Sim, eu explico. Os ingleses sempre tiveram o hábito de tomar chá várias vezes ao dia. É um ritual na Inglaterra. Faz parte da cultura deles. E trouxeram essa cultura para a América inglesa. Eles consumiam muito chá. Então, era comum desembarcarem no litoral, principalmente da cidade de Boston, que tinha o principal porto das 13 colônias, muitos navios com carregamentos de chá. Era um dos produtos mais importados, mais consumidos, pois o parlamento inglês resolveu tributar. A partir de agora, todo carregamento de chá, para desembarcar nas 13 colônias, tinham que pagar carga tributária, tinham que pagar impostos à Inglaterra. Diz o ditado, você já ouviu falar, que 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. 3 impostos às colônias. E houve uma série de rebeliões que vai culminar com a independência dos Estados Unidos. Vamos entender, então? A cobrança de impostos gerou uma onda de protestos nas 13 colônias americanas. E qual foi o auge desses protestos? O Boston Tea Party, a festa do chá de Boston, imediatamente após a criação do terceiro imposto da lei do chá. Em 1773, a população da cidade de Boston, revoltada com as 3 leis, invadiu o porto de Boston. Lá havia alguns navios ingleses carregados de chá para desembarcar, para descarregar nas 13 colônias. O que a população de Boston fez? Numa série de protestos, invadiu o porto de Boston, saqueou essas cargas e atirou ao mar, para que afundassem, se perdessem, dá prejuízo para a Inglaterra. Quando a Inglaterra soube desse evento, a festa do chá de Boston, esse protesto, imediatamente, como retaliação, o parlamento inglês lançou as leis intoleráveis às 13 colônias. Olha o termo, as leis intoleráveis. Foram 3. Primeira lei intolerável contra as 13 colônias, o fechamento do porto de Boston. Está fechado, agora não chega mais mercadoria e nem sai. Foi um prejuízo sem fim. O povo das 13 colônias começou a padecer faltando produtos, porque o porto foi fechado por ordem inglesa. Era o principal porto das 13 colônias. Ele estava fechado até segunda ordem. A segunda lei intolerável foi o pagamento de indenização. A ideia era fazer o povo das 13 colônias pagar indenização pelas cargas de chá destruídas na festa do chá de Boston. E a terceira lei intolerável, talvez a pior de todas, foi a lei dos alojamentos. Eu explico. Após a festa do chá de Boston, os ingleses resolveram enviar milhares de soldados para conter novas revoltas nas 13 colônias da América. Só que esses soldados que vieram para as 13 colônias, eles não tinham para onde ir.
não tinham onde se alojar, onde se hospedar, e a própria população das 13 colônias teve que alojar esses soldados em suas casas. Imagine, você está fazendo uma revolta contra a Inglaterra e tem que alojar soldados ingleses em sua casa, você botar um inimigo dentro de sua casa. Eram as 3 leis intoleráveis. Eu não preciso dizer que aí é basicamente um estopim para o processo de independência. As leis intoleráveis gerou a revolta dos colonos, que organizaram em 1774 o Congresso Continental da Filadélfia. Esse congresso reuniu líderes das 13 colônias inglesas para decidir sobre o futuro da região. E aí, vamos fazer as lutas de independência? Já estamos prontos? Qual a nossa medida? O que é que nós vamos fazer a partir desse congresso? Foi percebido nesse congresso que as 13 colônias ainda não tinham condições de liderar movimentos de ruptura. Então, se decidiu no primeiro Congresso Continental na Filadélfia, em 1774, apenas um boicote econômico aos ingleses. Como nós não temos condição de proclamar nossa independência ainda, de fazer lutas contra os soldados ingleses, vamos apenas boicotar a economia inglesa. De que modo? Não vamos mais comprar produtos ingleses e nem vamos mais pagar impostos à Inglaterra. Isso ficou estabelecido no primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Em seguida, em 1775, os líderes das 13 colônias fizeram um novo congresso, uma nova reunião para deliberar sobre o futuro dessa região. Se estabeleceu no segundo Congresso Continental da Filadélfia que agora sim, o país estava, as 13 colônias estavam prontas para iniciar as lutas de ruptura. E coube a George Washington liderar essas tropas revolucionárias pela independência dos Estados Unidos. O comando das tropas ficou a cargo de George Washington, e após um ano, a população das 13 colônias expulsou os soldados ingleses e proclamou sua independência. Em 4 de julho de 1776, os Estados Unidos da América apresentam ao mundo a Carta de Independência. Ela foi redigida por alguns intelectuais americanos, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e John Adams. 4 de julho de 1776, os Estados Unidos se autoproclamam livres da Inglaterra. França e Espanha foram os primeiros países a declarar apoio a essa independência. A França, porque era inimiga da Inglaterra e como essa medida da ruptura prejudicava os interesses ingleses, a França manifestou apoio. E a Espanha, em troca de acordos comerciais com o novo país recém-emancipado. A independência veio em 1776 e, pautado nos ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, esse movimento de independência dos Estados Unidos, ele terminou influenciando várias lutas emancipatórias no continente americano. Influenciou os movimentos de independência no Brasil, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana, e influenciou também as lutas de independência na América Espanhola. O país tornou-se livre em 1776 e 11 anos depois foi apresentada a primeira e única Constituição da história dos Estados Unidos. Em 1787, a Constituição americana é apresentada para a sua sociedade. Um novo país precisa de novas leis, leis próprias. E essa Constituição, que demorou 11 anos para ficar pronta, entre a independência e a sua apresentação, ela alimentou muita expectativa na população, como seriam as novas leis do país. E ela terminou frustrando aquelas pessoas mais liberais. Por que ela, de certa forma, frustrou, professor? Porque ela manteve a escravidão. Todos sabemos que a escravidão não foi abolida nos Estados Unidos com a independência. Ela foi abolida apenas em 1863, com Abraham Lincoln. E a Constituição também estabeleceu eleições presidenciais indiretas. Essas eleições são indiretas até hoje. Ou seja, não é o povo que decide quem é o presidente dos Estados Unidos, mas os delegados de cada estado. Então, esses dois aspectos terminaram frustrando bastante a população das 13 colônias agora livres com o nome de Estados Unidos da América. A manutenção do regime escravista e o estabelecimento de eleições presidenciais indiretas foram os dois pontos principais da primeira e única Constituição dos Estados Unidos. Então, esse é todo o processo que vai desde a colonização das colônias do Norte e do Sul até o processo de luta e ruptura com a Inglaterra, sendo os Estados Unidos o primeiro país do mundo a proclamar, o primeiro país da América a proclamar sua independência e servir de estímulo, de inspiração, de influência para os demais territórios do continente. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.